2, 1, go! Fala, galera! Começamos agora o Por Falar em Corrida número 44, comigo Guilherme Preto e meu amigo... Enio Augusto, agora diretamente de Florianópolis. De volta a Florianópolis, no estúdio ali de São José. Isso, agora um estúdio mais moderno, com duas paredes. Agora, para quem está nos assistindo, né, a gente já comentou no podcast anterior, agora a gente também faz a gravação e a transmissão ao vivo pelo YouTube, pelo Hangout do Google. Então, para quem está nos vendo neste momento, já está lá no canto do Enio, lá, o cartazinho, a gente já está enfeitando o cenário. Lá, tem um cartazinho no canto do Enio, aqui ó, tem a camiseta da Maratona de Santa Catarina, que a gente vai falar sobre ela hoje. Deixa eu acertar o dedo aqui, ó, e ela. Tem a camiseta da minha equipe Time lá do outro lado, lá, aqui, nesse canto aqui. E assim estamos ao vivo então, né, Enio Augusto? Isso, e ainda temos alguns objetos para mostrar durante o decorrer do programa. Isso, vamos guardar surpresa aí para quem vai nos assistir hoje. A gente não pode deixar de falar sempre nossos meios de contatos aqui na abertura. Então, por favor, Enio Augusto, me ajude nessa árdua missão. Ajuda, eu tenho aqui o nosso cartão, para quem ainda não viu. Cadê? Nosso cartãozinho, por falar em corrida. Isso, e nele estão nossos contatos, que é o porfalarencorrida.com, porfalarencorrida@gmail.com, o Twitter, o nosso Facebook, tem também o Instagram, que os estagiários estão postando com menos frequência, mas a gente está tentando movimentar. E o que mais que faltou? E agora tem o nosso o canal do YouTube para ver, que na verdade está no meu nome, mas é do PFC. Isso aí. Por Falar em Corrida. Tem mais no YouTube, então. O assunto de hoje a gente já adiantou antes, né, cara? É a Maratona de Santa Catarina, que aconteceu Isso, edição agora especial. No último domingo. A gente vai fazer uma edição com praticamente esse assunto único, né, cara? A gente também vai falar um pouquinho aqui do recorde mundial que aconteceu no mesmo dia. Né? Isso, observação. Lá em Berlim. Pode fazer a sua observação. No domingo a gente teve 2 recordes pessoais, né? Do Wilson Kipsang e do Guilherme Preto. E a gente vai ficar no mais importante, que foi o teu aqui na Maratona de Santa Catarina. Tá bom, Enio, tá bom. Tudo bem, muito obrigado pelo privilégio. Eu até pensei, né, cara, em quebrar o recorde do Kipsang ali na Maratona de Santa Catarina, mas como tinha pouca gente assistindo, eu disse, não vou quebrar lá a festa do cara, né, deixa ele curtir o recorde mundial. E aí fiz aquela minha corrida sofrida que foi ali na Maratona de Santa Catarina. Certo. Acho que para falar da Maratona de Santa Catarina, que a gente já pode entrar agora no assunto, né, cara, a gente pode começar do princípio, da retirada dos kits. O que tu acha? Pode, o processo de inscrição a gente deixa de lado, né? Esse a gente já falou bastante antes, né, cara? Tá. O que a gente pode falar do kit? Para mim foi tranquilo para tirar. Tinha quinta, sexta e sábado para retirar o kit no Floripa Shopping, na loja da Centauro, aqui em Florianópolis, bem fácil o acesso, com uma praça de alimentação ampla. Eu já vou fazer a primeira crítica. Eu acho que a loja da Centauro do Shopping Floripa, ela é a melhor loja Centauro que tem em Florianópolis. Só que para quem vem de fora, né, cara, e veio bastante gente de fora para a corrida, fica muito fora de mão, né? Eu imagino que a galera que veio de fora gastou um bom dinheirinho com táxi para ir até lá e voltar depois. Os táxis ficaram felizes. E quem foi em horário de pico também sofreu um pouquinho. Eu achei bem simplesinha a entrega dos kits lá, assim como foi o kit bem semelhante ao que é sempre os kits da Latin Sports, né, com a toalhinha mágica, que eu não sei para que serve, eu já tenho 15 aqui em casa. Eu tenho 2 que eu nunca abri. Eu também tenho umas aqui que eu acho que eu vou começar a dar de presente. Tem o novo Squeeze. Não, o novo Squeeze é outro, né? O atum. Adiantou pro pessoal, o atum. Veio um atum. A saladinha de atum que vem junto no kit. A meia, que essa sim faz uma diferença, a meia é muito boa, por sinal, né? A gente sempre acaba usando direto. Eu uso direto as meias que vem sempre nos kits da Latin. Tinha a camiseta, que é essa, que está aqui, para quem está nos assistindo, está vendo aqui ela do meu lado. Aqui muito boa, por sinal. Vou dar uma viradinha nela, ó. Tem a etiqueta da fila, né? A gente sabe que essas malhas são sempre produzidas pela mesma fabricante, mas a etiqueta é da fila, da fabricante, que era uma das patrocinadoras da prova. E lá na hora, eu não sei se percebeu, até alguns amigos nossos acabaram aproveitando, tinha a opção de colocar o nome, de personalizar a camiseta colocando o nome, até botando um bonequinho de corrida ali,
Que é um negócio legal, né, cara? Pelo menos dá aquela personalizada ali no kit, que aí já causa um pouco de diferença, né? Isso, o kit, como tu falou, era bem simples e tinha essa opção. Daí tu pagava R$ 15 lá na maquininha e colocava o teu nome. E acho que se levasse qualquer outra camisa e pagasse os R$ 15, podia colocar também, além dos bonequinhos que tu mencionou. Exatamente. Bem lembrado, tinha esse custo de R$ 15 até 12 caracteres. Tá? Sério? Então, Tinha esse limite? tinha esse limite, e aí para cada caractere depois era mais R$ 1, se eu não me engano. E aí, Olha como só. o meu nome já direto, já quase mata os 12 caracteres, eu acabei não fazendo, cara. Porque eu achei, vai faltar espaço para colocar todo o meu nome na camiseta. Ah, pois é. Guilherme, espaço. Tu ia ter que pagar um pouquinho mais. Outra coisa que eu observei, cara, e aí até eu comentei isso nas redes sociais, no meu perfil no Facebook, É o mapa. sobre o mapa da corrida. É um mapa bem feito, né? Mostra ali os pontos. Até lá na hora da retirada do kit, ele estava bem atrás ali das meninas que estavam entregando o kit. Tinha os Sim. pontos de hidratação, mas eu acho que faltam algumas informações que poderiam ter nesses mapas. E é tão simples, cara, porque até durante a corrida, depois, né, antes a gente não sabia o que ia acontecer, por exemplo, com os banheiros químicos ao longo É. do percurso. Depois a gente viu que até tinham bastante, se eu não me engano, acho que até quase todos os postos de hidratação tinham banheiro químico. Se Isso. não nas principais quilômetros, se não fossem todos os postos de hidratação, até porque tinha bastante postos de hidratação durante a corrida. Mas o que custava então colocar lá no mapa o pontinho lá da hidratação e banheiro químico? Às vezes é só escrever e manter o mesmo ponto, não é nem para botar mais uma identificaçãozinha no mapa, né? Vai ver que eles não sabiam, eles descobriram na hora, talvez. Até eu mandei para ti durante a semana depois alguns exemplos lá da New York Roadrunners. Eu não sei se tu chegou a abrir o mapa lá até da Half Marathon que vai ter no State Island, vai ser daqui a 2 semanas, dia 13. Até na mesma data da Maratona de Buenos Aires, que o nosso amigo Enio estará presente. Lá, pô, tem onde vai ser o posto médico, vai ser na chegada, vai ser na largada, no ponto de chegada e largada. Mas o que custa saber se que vai ter esse posto médico, né? A gente sabe que tem. E até na maratona tinha, acho que se não me engano, na Via Expressa Sul e na Via Expressa, no final, lá perto da UFSC, né? Isso. Olha só, deixa eu te fazer uma observação. Pode fazer, cara. Tem 5 espectadores. O pessoal do Loucos por Corrida está nos assistindo, eu posso. Agora tem 4. Um saiu, já desistiu. Isso. Sobre o mapa que tu estava falando, eu estava vendo de Buenos Aires, ele tem tudo isso que tu fala. Tem os postos de águas, de Gatorade, as unidades móveis, as unidades fixas de ambulância, a largada, a chegada e onde tem as esponjas, que é no quilômetro 22 e no 30. Que acabou sendo até uma surpresa pro pessoal da maratona aqui, né? Porque tinha esponja, mas ninguém sabia que ia ter, né? Tu, na verdade, soube que ela estava no chão. Eu soube pelo resquício dela no chão lá sobrando. Mas vamos seguindo aqui. Nós já falamos sobre os kits, então, a entrega, até a divulgação um pouco antes ali do mapa. Eu só queria comentar por que eu penso nisso, porque tipo, eu acho importante, às vezes, numa prova como uma maratona, tu ter um bom planejamento da tua hidratação ao longo da prova, da onde tu pode recorrer a alguma coisa, tipo o uso do banheiro químico, né? Da estratégia, né? Nós, homens, temos uma vantagem, às vezes, de poder ir ali num matinho um pouco maior e tudo, mas as meninas já não têm essa facilidade, assim, ao longo do percurso, né? Isso, e se tu pensar nas mulheres, elas depois, se estão correndo lá 30, 40 quilômetros, ainda tem que abaixar, provavelmente, né? Deve dar uma dor maior. Tem mais esse problema bem levantado pelo ele. No entanto, então, era essa a minha maior preocupação em relação à divulgação bem feita aí do mapa da corrida, com os detalhes e tudo, para a gente poder fazer esse planejamento prévio para a corrida. Isso. Mas um dia a gente chega lá. No dia da corrida, pode falar, por favor. Só que a gente tem aqui, eu coloquei lá a postagem no Loucos por Corrida, lá para o pessoal ver, né? E daí a Simone Vieira, que provavelmente deve estar vendo, colocou lá: sofri horrores mesmo para pegar o kit na sexta. A cidade de Floripa estava toda parada. Teve isso também ainda, porque era tempo ruim, né, cara? E no sábado também choveu e eu fui fazer a retirada lá do kit. Nossa, nós resolvemos fazer um lanche no shopping e não tinha lugar para sentar, né? Tava lotado o shopping lá. E aí foi quando eu vi muita gente ir com mala, inclusive. Foram direto do aeroporto? Exatamente, direto para lá. Cara, do aeroporto! Aí é que eu falo que o pessoal acabou gastando bastante com o táxi. Porque, por exemplo, podia ter sido na Centauro do Beira-Mar, né? Que é bem mais central, mais perto dos hotéis principais aqui que o pessoal deve ter utilizado, que é Ibis, o Majestic, Sofitel, todos aqueles hotéis ali da Beira-Mar ali, né?
Então, eu acho que isso acabou prejudicando o pessoal. Apesar de ser uma loja melhor, para quem quer associar a ida de buscar o kit e fazer uma compra, alguma coisa, a Centauro lá do Floripa Shopping é uma loja melhor que a do Centauro do Beira-Mar Shopping. Isso, e no Mas um kit, pouco fora de mão. só para terminar do kit, tinha 10% de desconto na Centauro. Exato, e tinha alguns tênis da Saucony muito bons de preço lá, inclusive. Verdade, eu não comprei nada, mas estava bom. Eu também não. Passando agora, então, para o dia da corrida, né? A gente tinha aquela programação da entrega dos chips, né? As provas da latinha ainda tem a entrega do chip, que é o chip ainda retornável, não é o chip descartável. É chip próprio deles, acho, né? Eu acho que eles já fizeram um bom investimento nessa cronometragem própria, então eles vão seguir todas as provas da latinha, a gente já sabe que vai ter que buscar esse kit antes, esse chip antes. E o pior, né? Tem que tirar ele depois da prova, que já chega acabado, ainda tem que complicado, né? Tirar os cadastros, tirar o chip para trocar pela medalha. Mas era algo que já estava avisado, eu não tive problema nenhum, até eu cheguei 6 e pouquinho lá, foi só chegar ali e pegar o... não, estava bem tranquilo. E até isso é uma coisa que sempre acontece, a gente nunca teve atraso ali na entrega dos chips, né, antes da corrida. Isso, era das 6 às 7 para o pessoal da maratona e das 7 às 8 para o de 5 e 10. Mas quem de 5 e 10 chegou às 6 e queria tirar, conseguiu tirar sem problema também. Já estava todo mundo os staffs lá pronto para entregar. Exatamente. Depois disso foi a largada. Mais uma vez pontual, né, como sempre. Bem pontual. No meu Garmin eu startei ele 7h31, então imagino que a largada tenha sido 7h30 mesmo, porque eu fiquei mais para trás para fazer a largada. Sim. E a gente foi surpreendido por um dia muito mais bonito do que a gente queria em Florianópolis. Tava muito quente, tipo, às 7h30 na hora da largada, o pessoal já tava suando ali na Nego Querido. Eu lembro de ter visto a previsão um dia antes, e muita gente tinha medo de chuva até, e eu na previsão do Indiguru, que eu uso, que tem mais dados ali e tudo, para a gente saber o que vai acontecer com o tempo, mostrava até um dia nublado, o que acabou não acontecendo, né, pro nosso azar. Nublado não teve nada. Toda aquela chuva que teve no dia antes, no sábado, que assustou um pouco o pessoal, achando que ia correr na chuva. Eu até me preparei, meio pensando na chuva, o que eu podia fazer, o que não podia acontecer, entendeu? Seria bem melhor se correr na chuva. Na circunstância que foi, teria sido muito melhor até um temporal, porque eu me lembro de passar no quilômetro 22, que era já em torno de umas 9 horas da manhã, tava 26 graus marcando ali no termômetro da UFSC. Ali. Isso, eu também. É um lugar que é mais fresco, né? O máximo que eu vi foi 26 também, de 19 a 26. Só que daí depois das 10 foi só 26, 26, 26, 22, 26. E sem vento. Uma coisa que eu pedi tanto, no fim, cada brisinha que vinha eu tava agradecendo. Mas na Beira-Mar Norte tinha um vento assim fraco, mas que ajudava um pouco, né? Foi ali que eu encontrei uma brisinha, mas no retorno. Na ida, aquele ventinho era um pouco até a favor, assim, ou meio de lado, que a gente não sentia tanto e o sol estava castigando bastante, né? E, além de tudo, correr no asfalto, sem sombra, tudo acaba elevando um pouco a temperatura, né? Então, a gente sofreu bastante com o calor. A gente teve teve bastante hidratação, isso foi uma coisa que ajudou, mas na hora que o calor pegou mesmo, ali depois das 9 horas da manhã, muita gente reclamando, muita gente sofrendo, inclusive gente do Nordeste que eu cruzei no meio do caminho, cara, pessoal da Paraíba, pessoal de Fortaleza e tudo, até eu comentei, no final até foi um amigo que eu acabei fazendo durante a corrida lá, Pedro, de Fortaleza, veio com um grupo de 15 pessoas. Isso foi outra coisa que aconteceu, a gente viu bastante gente de fora participando, né, cara? Pois o cara de Fortaleza tinha de Recife lá do lado para correr se ele quisesse. Pois e acabou vindo para cá. Ele falando, tipo, para eles estão acostumados com o calor, mas mesmo assim aquele sol tava castigando todo mundo, sabe? Tipo, não tinha quem não estivesse sofrendo com aquele sol. Pra gente, ainda mais que acabou, pelo menos o meu treinamento foi praticamente durante o frio todo ali de agosto que teve aqui. Então a gente não estava muito preparado para sofrer naquele calor que estava no dia da corrida. Não, estava muito quente, tipo, nos 3, 4 dias que antecederam a corrida, foi só chuva e frio, chuva e frio, chuva e frio. E no dia da corrida, um dia maravilhoso para se ir à praia. Inclusive depois teve até problema de trânsito, porque o pessoal todo indo para a praia
e a maratona trancando todas as vias principais aqui de Florianópolis. E se tinha gente indo para concurso também e teve problema. Exato, que quase chegou fechando os portões do concurso, né? Não, mas deu tempo, deu tempo. É. Eu não sei mais se tu lembra alguma coisa aí que tu queira falar sobre essa parte do início da corrida lá. Eu acho que a gente teve ali Não, uma. não, o que eu lembro, não sei se é logo no início, mas eu lembro que tinha tapetes de cronometragem em vários pontos, sabe? De Isso, né? vários retornos, que a gente sempre pede. Tinha nos retornos, tinha no 7º quilômetro, que depois passava lá Que daí da depois era o passagem. retorno. Isso. Aí tinha lá no outro retorno também. Isso é uma coisa que a gente viu ali. É uma coisa que a gente já tinha reparado, se não me engano, numa prova da track field que não tinha, né? É, Que não tinha o tapete no retorno. A gente confia em todo mundo, né, ele? Só que às vezes é melhor ter o tapete, pra gente não precisar se preocupar em confiar em todo mundo, né? sim, o tapete garante. É. Tu tem os números dos participantes, eu acho que é um negócio legal. A gente teve a prova de Temos. 42 quilômetros, né? Teve a prova também de 5 e de 10 quilômetros. Isso. No domingo do dia 29, a gente teve maratona em Foz do Iguaçu, no Recife, em Florianópolis e em Berlim. O maior número de concluintes foi em Berlim, acho. Ah, Né? foi mais que em Santa Catarina, então. Foi. Eu não tenho o número aqui, É, mas foi sim, eu vi nas redes sociais. surpreendente, cara. É. E daí os números aqui, a gente teve 419 concluintes nos 5 quilômetros, sendo que foi 221 mulheres e 198 homens, então nos 5 quilômetros mais mulheres. Nos 10 quilômetros, 504 concluintes, aí o número de homens já foi bem maior, 317 contra 187 das mulheres. E nos 42 quilômetros na maratona, tivemos 461 concluintes. Eu larguei também, então é 462, né, que largaram, que eu não completei. Sim. 396 homens, 65 mulheres. O interessante é que teve mais gente correndo a maratona do que os 5 quilômetros. É estranho, né? A gente sempre espera que a participação, até porque essa época do ano o pessoal que começou a correr está começando a querer participar dessas corridas. Eu conheço bastante gente, inclusive da minha equipe, da Time lá, que estava estreando na corrida. Acho bem legal, porque é uma corrida bem que motiva, porque o pessoal convive até com o pessoal que está fazendo a maratona, né? Que muita gente acaba saindo motivada pela questão de ver o pessoal correndo a maratona. Mas ainda é uma prova com baixa participação, né? Eu É, acho que influencia as outras corridas ao mesmo tempo, né, pelo menos na maratona, e o pessoal dos 5 quilômetros começa a ir mais, porque agora setembro, outubro começa a ficar calor, eles começam um projeto verão e tal, uma atividade física, daí começa tudo de novo até o próximo inverno para ver se resiste, vai chegar para é, fazer contínuo o projeto. Eu vi um comentário, eu não fui conferir dados, não fui me informar mais, mas eu vou dar um balão aqui agora. Vai, Que teve, só tá ao vivo. teve mais brasileiros concluindo a maratona de Berlim do que participando da maratona de Floripa. É esse dado que eu não tenho o número preciso, mas dizem que foi bem isso mesmo. Né? E teve mais de 460 pessoas, tu falou aí, indo para a Isso, maratona de Berlim e não teve isso concluindo a maratona de Santa Catarina aqui, né? né. São O, coisas do esporte do Brasil aí. Eu acho que vai crescer muito ainda a participação de maratona, assim como está crescendo agora, nessa época, a participação em meias maratonas, né? Então, eu é, acho que uma coisa vai virando consequência da outra e com o tempo aí a gente vai ter bem mais participantes. Muito longe ainda dos grandes centros mundiais aí, do pessoal que já está mais acostumado, por exemplo, Estados Unidos e Europa com as provas. Mas acho que ainda vai crescer alguma coisa. De um ano para o outro aqui em Florianópolis, eu senti um pouco uma decadência ali na prova. Ano passado teve até a participação de alguns quenianos, né, que participaram da corrida, elevando um pouco o nível ali. Só que esse ano já não teve isso. esse ano não deu. E também esse negócio do calendário, né, com 3 maratonas no mesmo dia, mesmo sendo uma uma no Paraná, uma em Santa Catarina e uma lá no Nordeste, acaba tirando, né, dividindo. Se somasse essas 3 aí, acho que ia passar de 1.000 e pelo menos ia ter um número significativo em alguma delas. E fora isso, né, a gente tem uma grande acontecendo logo em seguida, que é a Maratona de São Paulo. Já acontece agora, essa semana ou na próxima, não lembro Dia 6 de direito. outubro. Esse fim de semana, então. Então, uma semana depois da Maratona de Santa Catarina, acontecia de São Paulo. O que acontece? Muita gente que é de São Paulo, que é do Rio de Janeiro mesmo, deixa de vir
da região sudeste deixa de vir para cá porque tem a Maratona de São Paulo uma semana depois. Então, Isso, e depois tem a Maratona de Buenos Aires, que dizem que é a maratona mais brasileira. com certeza, deve ter muito mais brasileiro até do que argentino correndo a prova lá, porque Buenos Aires é quase uma parte do Brasil já. Né? E é fácil assim como ir pra Santa lá. Catarina, assim como Balneário Camboriú já é quase uma parte da Argentina. Isso, exatamente. E também esse pessoal de fora aí de Berlim, Estados Unidos e tal, se eles vêm correr aqui em Santa Catarina, por exemplo, a maratona, é mais para fazer turismo do que pela prova em si, né? Eles vão sentir algum déficit na corrida, com Eles certeza. eles vão passar na beira-mar e vão ver só aquela senhora de idade lá que bate e fala, diz, parabéns, meu filho e tal, né? Não vai ter aqueles 20 mil de cada lado. Eu acho que aí a gente até pode aproveitar o gancho e falar um pouquinho do percurso, de como foi ali a prova aqui de Santa Catarina, né, cara? Tá, queres falar do público antes do percurso ou não? Eu acho que dá pra falar junto. Eu acho que vai Tá, ser uma coisa decorrente da outra. beleza. A gente sai ali da passarela do samba aqui de Florianópolis, a passarela Negro Querido, que fica bem ali na Bahia Sul. Quem conhece Florianópolis, chegando na ponte principal ali de entrada em Florianópolis, anda mais uns 1 quilômetro para frente, já é ali a largada da maratona. Aí a gente passa por toda a Via Expressa Sul aqui de Florianópolis, que é um lugar que tem uma vista muito bonita, mas é bem deserto. Então, tipo, ali já naquele trecho, já falando um pouco da participação do público em geral, já fica praticamente isolado. Ali só tem a presença de staffs nos postos de hidratação e a presença dos corredores que largam para a prova ali, né? Isso, ali a Via Expressa Sul, aquilo ali para ter público, olha, demora, porque é um lugar muito Não, de e até difícil acesso, né? e o mesmo Para quando ter público. quando tiver a parte que o pessoal costuma caminhar e tudo, que é o que acontece já na Beira-Mar Norte, que a gente vai falar em seguida, fica muito distante da parte onde a gente corre, que é a parte do asfalto dos carros no cotidiano, Aham, né? Então, sim, mesmo quando se tiver alguém passeando e tudo, fica muito distante ali dos corredores. isso. E Tinha, pode falar. o percurso da Via Expressa Sul, ele é um falso plano, ele tem várias subidinhas, várias inclinaçõezinhas, que são aquelas pontezinhas que acho que passam um riacho em algumas partes, né? Aham, aham. Depois que tu já fez os 30 quilômetros para fazer o retorno de novo, fica pesado. E tem a mesma superelevação, aquela nas curvas. E uma outra coisa que no primeiro trecho, até quando eu estava correndo junto com a Juliana ali no início da prova, né, fazendo um ritmo mais inicial da prova, assim. Para sair na foto do casal, né? Tem uma foto do casal. Isso, ali já estava sofrendo um pouquinho naquela foto. Mas mas naquele trecho, cara, o sulco deixado pelo trânsito dos caminhões, principalmente, que forma aquela baciazinha no lugar das rodas, cara, Sim, aquilo fica muito chato, porque, tipo, não é algo plano. Então, tipo, o pé direito, tu tenta pisar no meio do buraco, mas o pé esquerdo o passo já fica um pouco mais em cima. Então, tu tem que é. meio que procurar onde passa o meio dos carros, assim, que é onde não tem esse vão. Só que aí já não dá para todo mundo, porque aquela hora ali ainda tem muita gente participando da corrida. Cara, é impressionante como a gente não tem qualidade no asfalto do Brasil. A gente percebe quando participa de uma corrida, assim, que passa Sim, caminhando por ali, né? Ali é é. uma obra que não tem 10 anos, cara. Então, é uma coisa meio inaceitável estar naquele estado ali de buracos, de tudo. E isso incomoda um pouco quando a gente corre, né? Ainda mais quando sabe que vai ter que sofrer ali, passar ali todo dolorido ainda, tem que encontrar aquele tipo de piso ali. Isso. E daí, continuando o percurso, a gente faz a Via Expressa Sul, passa pelo túnel de novo e daí volta a passar pela frente da passarela. Daí não onde a gente larga, mas Isso. na frente ali e onde tem um público ali do pessoal que sai da passarela para tirar foto e dar apoio para os amigos e familiares. E ali eu digo que é a hora que começa a corrida, né? Porque parece que aquela primeira ida e volta ali na Via Expressa Sul parece que é uma volta de apresentação. Tu Isso. tá começando, assim, né? Até aproveitando, tanto na Via Expressa Sul tinha bons postos de hidratação, a gente não teve problema com distribuição de água. E Não, a quando passa, hidratação foi perfeita. é, Isso e quando foi passa tranquilo. de, quando passa de volta ali é o 12º quilômetro. Então a coisa começa a mudar de figura, né? Tipo, E daí ali tu tu ganha o começa. ânimo do pessoal, né? E aí tu ganha um ânimo. E eu Isso. digo que de toda a corrida, assim, é a parte que eu acho que mais motiva. Porque tu ainda tá bem, tu consegue ainda entender quem é que tá te abanando. Tipo, tu não É fica, verdade. quem é que tá me gritando, né? Tipo, tu ainda reconhece as pessoas, né? Tu tá no estado normal ainda. Sim. E ali é a hora que ali tu vai correr longe. Ali
Ali tu vai longe da largada, né, cara? Tipo, Mais 18 quilômetros. até voltar, tu já vai ter corrido uma meia maratona e de volta. É. É quando tu volta, que é os 32 quilômetros de volta ali naquele ponto. E esse trecho, já emendando, esse trecho depois do 12º quilômetro ali, quando a gente passa para ir para Beira-Mar, foi a hora que começou a esquentar mesmo, de verdade, lá no dia da corrida. Ah, esquentou. E sem sombra nenhuma daí na beira-mar. É. Eu até estava indo com o Juliano, a gente meio se separou, eu segui num ritmo legal, até consegui te alcançar, né, que tu estava lá na minha frente. Passei por ti pedindo um Big Mac, tu não foi comprar para mim. Tu não tinha dinheiro. Mas ali até deu para desenvolver uma corrida porque a gente não imaginava o que ia vir pela frente, que era um calor insuportável. Muita gente no percurso reclamando do calor ali. Do 20º quilômetro para diante, depois que completou a meia maratona, o pessoal sentiu muito o calor, eu acho. Ah, sim, já dava para sentir logo ali, a partir do 15 ali, que já passa pela ponte Ercílio Luz, né, que vai até a UFSC para voltar, que não tinha sombra nenhuma, e o sol ficava cada vez mais forte, a hidratação foi bem importante ali. Eu procurei me iludir que naquele último corredor lá, antes de chegar na UFSC, como é um lugar com árvores mais altas, que ali ia ter sombra. Inclusive, até eu peço desculpa para um casal, que até estava com a bandeira da Paraíba nas costas, que eu disse para eles, ali depois de passar na frente do shopping, fica tranquilo que tem uma sombra. Tu enganou os paraibanos? Não enganei porque eu me enganei também. Eu achei que ia ter a sombra. Eu procurei ali fantasiar que ia ter uma sombra, pelo menos ali durante uns 2, 3 quilômetros, para dar uma baixada no calor, mas não tinha. E aí o bicho pegou. Tava um pouquinho mais fresco por causa das árvores, não? Ou não? Não, eu acho que ali dá uma melhorada, mas não era aquela sombra, tu corria no sol. Eu acho que fica um pouco melhor porque tem um trecho de asfalto ali que não tem o sol batendo direto. Mas também é a última parte onde tu encontra alguma sombra, porque depois em todo o outro percurso de retorno pela Beira-Mar Norte ali é sol na nuca direto, né? E tem aquele... é plano inclinado o nome daquilo ali? Da curva ali da Governadora, a super elevação da curva. Aquilo ali atrapalha bastante lá no 23º, 24º quilômetro. Nossa, eu procurei tangenciar bastante, né, cara, tipo, para evitar o desgaste em correr, mas mesmo assim, tem uma hora, aquele sobe e desce das curvas ali é meio chato mesmo, sabe? Porque aquilo ali incomoda. Mas, né, aquilo ali era, no fim, a gente parava pra pensar, era só um pedacinho da corrida, tipo, aquilo ali não ia ter como evitar, né? Então, tipo, a gente tem que seguir adiante na coisa. Isso, e daí a gente ia pela Beira-Mar, ia, passava alguns falsos planos que tem na Beira-Mar, que são umas subidinhas que a gente nota quando está no 30º quilômetro já, né? Voltava tudo, passava daí dessa vez na frente da passarela, lá na largada. Que daí eu vou voltar só um pouco antes. Eu vou voltar só um pouco antes porque a gente ficou de falar da torcida, né? A torcida é importante. E ali na Beira-Mar, no retorno da Beira-Mar, era um horário já, como eu falei, 9h30 da manhã, né? Que tipo, já dava 2 horas, porque já era a meia maratona, ali já tinha concluído, já tinha passado os 22 quilômetros. Quando tu retornava até o 32, que é o que tu estava falando, que é de novo lá na passarela do samba, que é no local da largada. Nesse trecho, a gente via muita gente caminhando na Beira-Mar ali, família, sem nem saber o que estava acontecendo, né? Pois é, e o pessoal muito indiferente com quem corria. Quantas pessoas te aplaudiram? Na verdade, só meus amigos, que passavam de bicicleta, geralmente, entendeu? Tipo, e gritava, até perguntava se estava tudo bem e tudo. E aquela hora ali já não dava para dizer que estava tudo bem. Eu dizia, tô cansado, sabe? Tipo, mas estava todo mundo praticamente cansado naquele trecho ali. E só que a gente vê que existe um pouco de, eu não sei se é falta de apoio, falta de conhecimento do pessoal. Até no Twitter, depois eu coloquei uma coisa lá e o Danilo Balu comentou no Twitter, até eu dei razão para ele. Será que tu sairia de casa de manhã para aplaudir uma prova com 450 concluintes? Eu acho que é pouco, né, cara? Tipo, é diferente a gente cobrar, por exemplo, que nem a participação numa maratona de Berlim, que nem a participação numa maratona de Nova York, onde tu tem 45 mil pessoas passando, né, cara? Tipo, tu tem ali motivo, às vezes, até pra ficar de brincadeira ali, gritando e tudo. Sim, é um evento lá, né? Aqui é só mais... Uma coisa gera outra. Uma coisa gera outra, eu acho. Eu acho que a organização também motivar, de repente, a interação da torcida.
para incentivar em algum posto, botar alguma bandinha, alguma coisa ali na beira-mar para juntar uma galera para aplaudir quem está passando. Por outro lado, até eu quero salientar a participação dos staffs. A maioria dos staffs batiam palma, incentivavam. Isso, queira ou não queira, sempre dá um gás a mais, assim, né, cara? Tipo, Ajuda, sim. E às vezes o staff tá ali parado, pô, o que custa, né? Dar um incentivo pro cara que tá correndo. Eu acho que esse tipo de coisa, pra mim, que fiz a minha primeira maratona, mas não só nela, em várias minhas maratonas também, eu gosto, cara. Eu gosto de ver que o pessoal tá valorizando o que tu tá fazendo ali, sabe? Eu acho que isso, sim, a longo prazo, isso acaba sendo uma parte da cultura do pessoal, né? Eu acho que quanto mais a gente incentiva o esporte, mais a gente cria a vontade de todo mundo praticar o esporte. Então, uma coisa gera outra. E se tu vê ali, tipo, na Nego Querido, que é no quilômetro 12:32 que tem o pessoal apoia, aplaude e tal, tem que ter alguma forma de levar eles, como tu falou, talvez uma bandinha, alguma coisa que leve lá para beira-mar, quem tá passando lá para apoiar também, né? Na verdade, talvez seja... o pessoal não vai sair da Nego Querido para ir lá para beira-mar apoiar, né? Eles vão ficar ali, que não. É mais fácil, que passa todo mundo. Na verdade, eu não quero que as pessoas fiquem sentadas ali 5 horas ali, incentivando quem tá passando. Não, às vezes tu tá vendo ali que tem um grupinho com mais de 10 pessoas ali, correndo ali no trotezinho. Às vezes tu tá caminhando mesmo na beira-mar, a gente passa perto das pessoas, pô, podia ali, vamos lá, até de gozação mesmo, sabe? Tipo, de brincadeira. As pessoas às vezes têm um pouco de aversão em interagir umas com as outras. Tem, se eu não me engano, é Julian Hanner, um blog que eu conheço na internet. É de Curitiba, né? É, de Curitiba, que ele fez até um post falando sobre o sorrir, sobre a resposta quando a gente corre treinando, assim, de dar bom dia, de ver que as pessoas te retribuindo isso. Eu acho que é isso, sabe? Tipo, falta um pouquinho dessa interação e ver que o esporte, às vezes, não é só quem vence, né? Não é só quem tá passando lá em primeiro lugar. Aplaudiu o Adriano Bastos, até eu aplaudo correndo mesmo, né, cara? Tipo, aí é fácil, pô. Quero ver aplaudir o Guilherme Preto, né, pô? Eu quero ver aplaudir o Guilherme Preto, passando lá, sofrendo, morrendo quase na corrida. Mas eu acho que isso não só pelo Guilherme Preto, mas às vezes tu tá servindo de exemplo pro teu filho, que tá junto contigo caminhando na beira-mar. E aí ele vê que, né, que o esporte em si é legal, a superação das pessoas é legal. E quem sabe ele vai buscar isso também, né, como exemplo. Sim, opa. Então agora podemos seguir adiante na corrida, que passando pela beira-mar, uma coisa muito importante, que aí eu já vou falar um pouco do que aconteceu comigo, eu senti muita cãibra, eu comecei a sentir cãibra no 26, no 27 ela apertou um pouquinho, mas por sorte, cara, nos postos de hidratação, além do Gatorade e da água, também eles estavam distribuindo sal. Isso não de sal. Estavam, e ajudou muito no meu caso, que estava com cãibra já por causa da desidratação em si, porque eu suei muito na prova. Então, ali pelo que. Magro, também, pode ser isso também. Mas eu tinha que escolher, ou eu machucava mais o menisco, né, ficando um pouquinho mais gordo, ou eu emagrecia para não machucar tanto o menisco. Vamos por um lado. Mas eu acabei desidratando um pouco assim, que foi o que me causou um pouco das câimbras, da câimbra que senti só na coxa esquerda, na parte de trás ali. E aí o sal me ajudou bastante. Eu tive que caminhar, dar uma esperada ali, mas o posto de hidratação tá fornecendo sal foi muito importante para mim, pelo menos. Né? É uma baita ideia, né, fornecer sal. E simples, né, cara? Porque é aquele salzinho de restaurante mesmo, aquilo ali, né? Na verdade, até eu aconselho o pessoal a levar na corrida, sabe? Tipo, que às vezes é importante tu ter ali no bolso, ali, como às vezes tem um gel de carboidrato. No quilômetro 32, as pessoas que passaram na frente na corrida tiveram a benesse de uma esponja molhada refrescante, né, cara? Isso foi um diferencial na corrida. Isso, eu acho que era o pessoal que passou até umas 3 horas ali, talvez. Eu cheguei com 3 horas e 40, por ali já não tinha mais nada. Tu chegou um pouco antes, também não tinha. Isso. Só tinha no chão algumas ali que acho que não dava mais para aproveitar. Eu me dei conta, eu associei a pessoa ao fato, né? Tipo, olhei a esponjinha, sim, tinha esponjinha. Só que eu demorei para passar para pegar a esponjinha. Quem passou antes ainda conseguiu pegar a esponjinha e gostou bastante. A gente viu o depoimento ali do Fernando, né, o teu primo, falando da esponjinha. Teve bastante pessoal lá que comentou. A ideia é muito boa, a aplicação também foi boa, só a quantidade que eles podiam ter previsto um pouquinho a mais, talvez. E eu vou dizer, eu não me importaria se eles tivessem juntado algumas do chão, botado de novo na água gelada ali e ter me entregado, porque do jeito que eu tava... tu não ia nem notar.
Não precisava ser limpinha. Cara, do jeito que já tava ali na situação do 32º quilômetro, bicho, qualquer coisa ia. Eu, no fim, era muito copinho d'água na testa, em tudo que é lugar, para poder se refrescar, né? Sim. E dali por diante a corrida começa, né, Enio? Dali Aí ali vira a começa a ficar ruim. corrida. Tipo, ela começa lá no 12º. Ela vai até o 32º ali, tô achando que vai fácil. É tipo assim, tu passa na passarela, né, tal, tu passou na passarela ali, o pessoal te apoiou no 32, vamos Guilherme, falta pouco, daí tu, falta pouco. Daí tu chega no túnel, tem a subidinha do túnel, já desanima um pouco. Daí tu sai do Já. túnel, tu vê aquela Via Expressa Sul e daí tu, não falta pouco não. E aí, ali foi, eu acho, eu vou dizer até que eu considero meio que um erro meu, tá? Eu saí do túnel e fiz o percurso de olho, porque o túnel é um pouco mais elevado, então a gente consegue enxergar a Beira-Mar Sul ali na hora Aham. da saída do túnel. E eu fiz aquele percurso com o olho, assim, sabe? Tipo, olhei, vai até onde? Quando eu vi que era até onde, ali deu desânimo, cara. Ali eu vi que É, não vai dar para controlar a câimbra durante esse percurso inteiro. Vamos ter que adotar aqui uma estratégia de guerra. Agora, aquela isso. história da barreira dos 30 quilômetros, agora vamos ter que escalar ela com as unhas, sabe? Porque ali tu tinha 5 para ir e 5 para voltar. E na ida tu foi 6 e voltou 6. Então tu sabia que tu ia quase até o elevado lá do aeroporto, lá que liga para o aeroporto. Aí eu vou te confessar uma coisa. Eu imaginava, eu não conseguia raciocinar mais direito, né? Então na minha cabeça eu ia de novo lá naquele ponto onde foi a primeira vez. E aquilo foi Ah, então para ti foi desanimador. bom. Claro, quando eu vi o retorno, que aí já vamos adiantar, o retorno ele é antes nessa segunda passada. Isso. É no É 37º. um quilômetro antes, né? Para fechar os 10 quilômetros que faltam. Quando eu vi que era antes, ali eu digo, agora vai até o final. Entendeu? Porque, tipo, dali voltar e desistir é a mesma distância. Então, é questão de tempo para concluir a maratona. Isso. Tempo para terminar dentro das 6 horas eu tinha ainda. Então, eu Tava tava no prazo, tranquilo. né? Eu ia chegar e ia ter que ter alguém lá com a medalha para me esperar, para me receber. Isso. Mas E ali o, eu acho que é a hora que tu vê que todo mundo vira igual, cara. Todo mundo ah, fica igual do 32º para diante. isso, se tu passou ali na ponte, quer dizer, na ponte não, no túnel, a hora que tu saiu, o pessoal que estava voltando, provavelmente ia para acabar, tu via o estado deles e a maioria não era muito cara de muitos amigos, né? Não, já via Eles podem muito. até estar indo fazer o recorde pessoal, mas tá sofrido. E gente reclamando de câimbra, pedindo sal, gente caminhando, bastante gente. Aí tu te conforta e tu vê que, peraí um pouquinho, não sou só eu que tô Não sou nessa só eu. M, né? Então, vamos lá, todo mundo solidário. Isso que eu digo também, a solidariedade ali naquele ponto, cara, é uma coisa que pra eu fiquei observando. A gente começa a conversar com quem nunca viu na vida, como se fosse um irmão de longa data, assim, né, cara? Sim. Tipo, O teu amigo tu de tem. Fortaleza, por exemplo. Exato, o Pedro, nunca vou me esquecer do Pedro, cara. O Pedro, foram 5 quilômetros que a gente correu junto ali, que foi um assunto eterno, sabe? Tipo, mas ajudou pelo menos a eu e ele fazer um trote lento, mas fazer um trote, pelo menos para terminar correndo. E o tempo passava mais rápido, né? Claro, naquele momento ali, qualquer coisa vinha, sabe? Tipo, tens um Biofenac, tens um Advil, né? Te vira todo mundo colega. Tinha um outro rapaz também que é do Jacaré de Conga, de São José dos Pinhais. Uma vez a gente falou que era de Curitiba, o pessoal reclamou, né? Eu sou de São José É. dos Pinhais. Alguém ouve de lá. E também correu ali uma boa parte, e ele até me inspirou um pouco, porque eu estava muito naquela de tenta correr melhor e caminha. Não. Aí eu resolvi meio que imitar ele que estava naquele passinho de tartaruga, mas indo sempre, né, para manter o corpo quente e tudo. Também isso me ajudou para controlar a cãibra, né, no percurso lá. Mas eu acho que aquela hora ali, como eu disse, não tem velho, não tem novo, não tem fraco, não tem forte, não tem magro, não tem gordo, ali todo mundo é igual dali pra diante, todo mundo quer uma coisa só, né, cara? Eu tava, na hora que eu saí da boca do túnel, veio até me lembro o nome dele, Fabiano também, que a gente não conversou a corrida inteira, mas a gente se via, sabia que um estava perto do outro sempre. Uma hora eu estava na frente Aham. dele, outra hora ele estava na minha frente, aquela pessoa que tu vai se acompanhando de olho durante a corrida, sabe? Sei. E na hora que saiu no túnel, o cara veio e me abraçou e disse, agora a gente vai conseguir, sabe? Tipo, como se a gente tivesse conversado a corrida inteira. Cara, eu acho isso demais. Eu acho que essas coisas É são legal, né? que fascinam no esporte. Compensa a Tipo, falta de espectadores. é.
Também eu quero também aproveitar aqui o podcast e agradecer o pessoal da minha turma da Educação Física, que eram um posto 3 ali na Beira-Mar Sul também, deram um incentivo legal para mim, sabe? Tipo, Ah. na hora que eu passava brincando com eles, pessoal, vou ali terminar uma maratona e já volto, sabe? Tipo, mas tudo isso é coisas que aconteceram lá na Maratona de Santa Catarina. Né? Isso. E daí, para terminar o percurso, tu chegava no quilômetro 41 e tinha uma subidinha para chegar no túnel, né? Aquela subidinha que parecia que tinha uns 500 metros de elevação, certo? E o túnel todo é em subida. Na verdade, não é só Sério? aquela subidinha. Sério, sério. O túnel todo. Eu nunca notei isso. Aquele túnel que é sentido centro-bairro, que é o que a gente usa na ida e na volta, né? Mas normalmente ele para ser usado por automóveis, ele é centro-bairro. A gente faz o percurso bairro-centro por ele na chegada da maratona. E é subida. Sim. Ele vai deixar de ser subida nos últimos 100 metros do túnel. E ainda é quente, né? E é quente. Eu também senti isso lá na corrida. Então eu subi caminhando pensando em correr dentro do túnel. Quando eu olhei o túnel em subida ainda, eu digo, não vai dar para correr o túnel todo. Aí eu dei uma boa caminhada dentro do túnel lá para poder chegar correndo ainda com fôlego lá para pelo menos fazer bonito na chegada, né, cara? Que isso é o fato da grande maratona. O cara pode caminhar 30 quilômetros, mas a chegada tem que chegar correndo. Né? Ah, sim, aqui em Santa Catarina, quando entra na passarela, não pode mais andar. Só falando aqui, tu fez os 32 quilômetros, né? Treino para a Maratona de Buenos Aires, a gente não falou, na verdade eu concluí os 42 quilômetros, tu parou nos 32. Isso. Foi um bom treino? Foi pelo tempo, eu fiquei 3 horas e 48 correndo, foi legal. Foi bom porque fazia tempo que eu não corria 32 quilômetros, eu sei agora o que vai doer de novo. Já sentiu de novo, né? Já. Eu lembrava muito do meu treino lá de 33 quilômetros durante a corrida, cara. Quando eu passei dos 33, eu digo, realmente. Faltam só mais 9. Faltam só mais 9, ali foi duro. Mas foi. Pode falar. Vamos falar do ganhador. Vamos falar de quem ganhou, agora que já falamos todo o percurso. Adriano Bastos, tetracampeão da Maratona de Santa Catarina. Qual foi o tempo dele? Tens aí? Temos. Foi 2 horas, 26 minutos e 33 segundos. Ou seja, quando tu nem tinha chegado na passarela no 30, ele já tinha terminado. Eu só vi ele passar uma vez só, eu imagino que isso seja verdade mesmo. Isso. Daí o Sivaldo... Eu escutei... Tá. Dá os outros resultados. Deixa eu só completar o pódio. Isso. O Sivaldo Santos Viana em segundo com 2 horas 28 e 15 e o Carlos Eduardo... Não, e o Ismael Pereira da Silva com 2 horas 32 e 32 em terceiro. E a vencedora feminina, deixa eu achar aqui, que seria importante falar... onde está a mulher que ganhou? Eu tinha isso em mãos. Aqui, ó. A Graciete Moreira com 2 horas 46 e 56, seguida pela Antônia Bernadette Lins da Silva e pela Ivonir. É um homem ou uma mulher? Não sei. Pois agora, deixa eu achar aqui. E a Ivonir dos Santos, já que Marcelo Wisniewski não é para ser uma mulher. Não é. Eu escutei quem ficou lá assistindo a corrida falar um pouquinho da estratégia do que aconteceu na corrida, e até o próprio Adriano Bastos, depois na entrevista que ele deu na televisão, ele contou que o pessoal, eles foram juntos ali, os 3 primeiros colocados, praticamente até o 12º quilômetro. Ele sempre estava atrás, né, nesse comecinho. Na verdade eles foram juntos até esse 12º, aí depois os 2 primeiros ali deram um bote, assim, e tentaram desgarrar um pouco. Ele manteve meio que um ritmo durante até o 30, se eu não me engano, assim, administrando uma distância desses 2 que estavam na frente. E aí, segundo quem assistiu a corrida lá, depois do 32, ali, logo que passou na passarela, ele deu o bote. Ele buscou... Acelerou e foi? Ele estava em terceiro lugar, buscou o segundo, e logo em seguida, parece que antes ainda de fazer o retorno lá na Via Expressa Sul, ele já tinha assumido a liderança, e aí acabou ganhando até com uma boa vantagem aí no final para o segundo colocado. Sim, deu 2 minutos mais ou menos para o segundo e 4 para o terceiro. Ele usou uma estratégia muito inteligente, na minha opinião, porque como o dia estava quente, ele é um cara que sabe usar muito a estratégia da corrida.
ele manteve a aposta dele no tempo, né? Viu que o pessoal, de repente, puxou demais para tentar fugir dele e ele administrou a distância. Manteve a distância até onde ele sabia que conseguia e aí deu bote na hora certa, porque foi no 30º quilômetro, tinha 10 quilômetros para conseguir tirar a diferença dos dois primeiros e conseguiu. Foi bem sucedido. Ganhou a quarta vez. Quarta vez a Maratona de Santa Catarina. O tempo até pelos... É o maior campeão, né, da história Isso. da Maratona de Santa Catarina. O tempo que ele fez é até um tempo alto, se comparar com os tempos dele, mas foi a estratégia dele, foi junto com o pessoal ali, não precisou fazer muita mais força para ganhar. Um dia antes mesmo ele já tinha falado que não pretendia bater recorde, mas pretendia vencer a prova e conseguiu. E legal, eu gostei muito que na sexta-feira ele estava em Florianópolis e postou a sua alimentação. Isso eu quero destacar aqui. Né? Porque muita gente às vezes, né, fica pensando aí, o Adriano Bastos comeu um lindo churrasco na sexta-feira com frutos do mar, churrasco, tudo. Fez uma comilança linda de se ver, postou tudo no Facebook e depois foi lá vencer uma maratona um dia e pouco depois. Isso, eu não venci uma maratona, mas na sexta eu comi um Burger King Whopper triplo, com 3 hambúrgueres. Viu? Né? A gente segue o exemplo do Adriano Bastos. É isso daí. Lá em Buenos Aires vai comer um bom chouriço, né, cara? Olha, eu não sei, eu sei que eu tenho um shopping perto do hotel, provavelmente a minha janta pré-maratona vai ser lá em algum fast food. Eu vou querer ver, cara, porque eu me lembro que a primeira vez que eu fui comer um Big Mac no Chile, eu achei que ia ser fácil e foi difícil. É diferente? Não é diferente, é que tipo, as pessoas falam um pouquinho mais rápido do que a gente imagina. Não, mas vamos ver daí. Foi complicado o primeiro foi complicado, depois a gente pega a manha. Eu vou postar fotos na página do podcast. Deixa eu só... Fala aí. Falando do último, do Arthur Chavdon, que foi o último colocado da maratona. Terminou com 5 horas e 50 e alguma coisa, não foi? Isso, 5 horas, 50 minutos e 12 segundos, 10 minutos antes do prazo do prazo do tempo limite lá para concluir a prova. Eu vi esse senhor, era um senhor, cara, de idade, se não me engano, ele era da categoria acima de 55 a 59. Isso. Eu vi ele passar correndo no final ali, quando eu estava para chegar lá na maratona. Eram dois senhores que estavam por último lá, mas foram até o final, né, cara? E eu acho que, de repente, com esse tempo, dá pra ver que era, de repente, até planejado. Tava na conta deles aí chegar nesse tempo, né? Pode ser, e eu acho que eles foram os mais aplaudidos aí. Geralmente são, né? Geralmente são. É só o primeiro e o último que o carro da polícia acompanha. O pós-prova ali tinha o de sempre, né, cara? Frutas, Gatorade, tinha que retirar o chip. E aí uma crítica, poucas cadeiras. É verdade. E ninguém te auxilia, né? Pelo menos ninguém me auxiliou aqui. Pois podia também ter um staff ou outro. Para quem precisasse, né? Para quem se não quisesse ficar esperando, mas botar os 2 staffs de repente para ajudar o pessoal ali, porque a gente chega bem acabado numa maratona, né? Chega. Então, às vezes até você baixava para tirar o chip é um problema. Mas, pós-prova normal, né, cara? Tipo, tinha tudo que a gente sempre tem nas corridas. E, no geral, eu achei que foi uma prova bem organizada, assim, atendeu ao que se propunha uma maratona, deu toda a assistência possível para os maratonistas e para quem correu os 10 e 5 quilômetros também, eu vi bastante gente feliz com a prova. Eu acho que eram esses os comentários. Tem mais alguns? Não, sobre a maratona não, foi uma prova boa, bem organizada, tinha lá no pátio lá da Nego Querido, lá tinha aquela pista de teste de velocidade, que foi um negocinho legal que eu fiz pela primeira vez, já que eu não ia correr a maratona, eu resolvi me testar lá e foi decepcionante, mas eu achei legal a ideia. Mantém nas provas de fundo, cara, esquece as de velocidade. Imagina fazer 21 quilômetros, que eu perco um pouquinho de sangue ainda. Mas da maratona era isso, a gente já passou os vencedores, o percurso, a população. Sobre a tua participação vai ter mais no teu blog em breve, esperamos, isso, né? A gente focou mais falar da prova em si aqui. A minha participação eu vou contar com mais detalhes no meu blog. Quem quiser acessa lá, o www.corrervicia.com.
Vou contar um pouquinho mais lá também e vou desmistificar algumas coisas que eu achei que tinha na maratona E não teve. Não. Teve, mas são diferentes do que a gente imagina quando a gente pensa na maratona. Uma dica que eu quero dar aqui, que acabou acontecendo comigo, um amigo meu me mandou um filme para ver uns dias antes da maratona, e eu acabei vendo no sábado, exatamente dia antes da maratona, que é Spirit of Marathon, tá? O Espírito da Maratona. Tem no YouTube, não sei se tem com legenda no YouTube, né? Tem jeitos aí de a gente achar o filme com legenda pela internet, então virem-se. Mas é um filme, cara, que eu recomendo muito, tá? Recomendo muito. Para quem já é maratonista, talvez ele tenha uma interpretação um pouco diferente, mas para quem, como eu, ia fazer uma primeira maratona, cara, ele é sensacional. Ele vale muito a pena. Ele é inspirador e ele é um pouco elucidativo do que a gente encontra na maratona, sabe? Uhum. Algumas coisas até desses mitos que a gente imagina, que são grandes mitos, e que a gente vai desmistificá-los ao participar de uma maratona. Cada um do seu jeito, muitas vezes, cada um em alguma coisa específica, aquela que imagina. Mas assistam o filme, vocês vão cada um ter a sua interpretação, vale a pena. Tem desde corredores top com a Paula Radcliffe, como corredores fazendo a primeira maratona, são descritos lá no filme. Certo. Pode falar. Não, só para comentar da medalha, tu já mostrou ela aí no vídeo em algum momento, né? Vou mostrar de novo para quem está nos assistindo por vídeo. Para quem não está assistindo por vídeo, vai imaginar uma medalha bonita e olhar alguma foto aí pela internet, porque nós não vamos ter como mostrar por áudio. Tem fotos aí pela internet. A medalha de 5 e 10 era um pouquinho menor do que a da maratona, que tinha um tamanho maior. Só que daí só isso, né? Não tinha descrição da distância. Até provar que focinho de porco não é tomada, né, cara? Nós vamos ter que achar alguém que correu a de 5 e a de 10 para mostrar que a nossa é maior. Então, não, o Eduardo mediu e era. Não, tudo bem, mas eu não eu queria ganhar então uma de 5 para poder sempre mostrar para as pessoas, tinha gente que ganhou essa daqui, mas eu ganhei essa aqui que é maior. Sim. Entendeu o que eu quero dizer? Se o pessoal ver aqui a medalha a parte de trás, ó, cadê? Tá aparecendo aí, né? Não, aqui. Não tá aparecendo nada, sobe isso aí. Aí. Aqui. Então, não tem nada aqui. Podia ter alguma coisa atrás dizendo da distância. Podia, né? Podia ter na frente e podia ser mandado fazer umas medalhas diferentes também, né, cara? Porque já que fala fazer maior, por que não pega dessas que vai ser maior aí, fazem um pouquinho diferente, escreve um 42 ali. E daí se sobrar, depois recicla, dá para quem precisa, né? Por que não faz a fitinha diferente, né? A fitinha diferente já faria uma grande diferença. Né, já seria bom para... Já pensou? Coloca ali 42, daí tu usa sempre a mesma medalha e a fita diferente. Já resolvemos o problema, vamos cobrar direitos autorais nas próximas corridas. Cara. Não, a gente resolve todos os problemas, se tu perceber que é só o pessoal ouvir. Só o pessoal ouvir o podcast que a gente dá os caminhos para todo mundo como se deve fazer as coisas. Isso. Daí, sobre a maratona... A modéstia é o nosso forte, Isso, e nós estamos sendo vistos por 11 espectadores. Olha, pessoal, tudo bem? Como é que vão vocês? Não se esqueçam de deixar seus recados depois na nossa página do Facebook. No Facebook, qualquer meio de contato, pode mandar que a gente lê. Vamos falar agora, cara, só de uma coisa muito importante que acontecou, né? O que aconteceu? Foi o recorde mundial da maratona de Berlim, né, cara? Que aconteceu lá na capital alemã, no último dia 29 também. A gente teve o recorde mundial da maratona batido. Recorde mundial. A melhor marca mundial ainda não foi batida, hein? A melhor marca mundial ainda é do Geoffrey Mutai, na maratona de Boston em 2011, com 2 horas, 3 minutos, 2 segundos. E o recorde mundial agora do Wilson Kipsang, que foi batido esse domingo, com 2 horas, 3 minutos, 23 segundos. Né? Correu rápido, rapaz. Só lembrando, o Geoffrey Mutai não é reconhecido como o recorde mundial, ele é reconhecido pela IAAF como a melhor marca mundial, por causa de 2 critérios que eles têm lá para validar a prova como aceitável para o recorde mundial, e Boston não se enquadra. Que é o desnível da prova ser maior que 150 metros. E o local da largada e da chegada. E o local da largada e da chegada ter mais de 20 quilômetros de distância entre eles. Exatamente. Então Boston não é válido para recorde mundial,
No entanto, a IAAF coloca lá no site dela como melhor marca mundial do Geoffrey Mutai. Portanto, Isso. o recorde mundial foi batido pelo Wilson Kipsang em Berlim, Enio. O que nos contas? Olha, eu conto que eu acompanhei pelo Twitter lá enquanto estava esperando na concentração da Maratona de Santa Catarina, eu estava lendo no Twitter, o pessoal comentando no Twitter sobre a prova, quando comentaram lá que saiu o recorde mundial. Daí na hora eu até falei pro Eduardo, se não me engano, que daí tinha dado 2, 3 e 23. Ele abaixou 15 segundos do antigo recorde. Isso, era 2:13:38, né, do Patrick Macau, Exatamente. em Berlim também. Berlim, já notavelmente, é o melhor lugar para o pessoal bater recorde mundial, né? Eu acho que se eu quiser fazer o meu recorde, eu vou ter que ir para lá um dia. Eu tenho aqui as parciais até dele, cara, e até vou ler aqui para ficar mais interessante. Fique à vontade. Quer ver? A média final dele, se eu não me engano, foi 2:54, né? 2:54 por quilômetro durante 42 quilômetros, 195 metros. Quanto foi o Consegue pace? Quanto foi o pace? 2:54. Isso dá mais de 20 quilômetros por hora, né? Bem mais, né? Aliás, Então, o primeiro ser humano a correr acima de 20 quilômetros por hora foi o Ronaldo da Costa. verdade. Ele foi o primeiro a baixar dos 3 minutos por quilômetro, né? Deixa eu ver aqui, me dá um tempinho aqui, eu vou achar aqui as parciais Bom, dele, que está aqui no site da Runners, eu já tinha visto. Eu só tenho que é, ver se eu acho aqui. é no blog intervalado? Blog intervalado? Isso, do Iberê Dias. Vamos achar aqui. Só enquanto tu procura aí, meu primo Fernando colocou lá no Loucos por Corrida o site para baixar o filme, só que é do piratebay.usx. Mas como a gente não recomenda pirataria, né? Não, a gente não apoia esse tipo de coisa. Tem o legendas.tv, baixa a legenda. A Tá? legenda ele colocou ali também. A legenda.tv. Vale muito a pena esse filme, cara. Vale muito a pena. Obrigado aí, Fernando. Valeu, fez o serviço para mim. É. Depois o pessoal ia pedir. Olha aqui, ó, eu tenho aqui o Pace. O Pace do 42, aqui, ó. Os primeiros 5 quilômetros ele fez a 2:55. Depois, os 10 quilômetros ele passou com 2:56. Aí, em seguida, 15 quilômetros, 2:54. 20 quilômetros, 2:55. 25º quilômetro, 2:59. Aí já Foi deu uma pior. subidinha. É. 30º quilômetro, 2:58. E aí ele voltou lá, 35, 2:55. 40, 2:55. E os últimos 2 quilômetros ele fez a 2:49. Viu só? Para Foi nesses concluir. últimos dois que ele buscou o recorde. Exatamente, cara. Aqui a diferença dele para os outros anteriores recordistas, que era o Patrick Macau e o Heiliger Brausle, né? Quero ver quem consegue falar o nome certo rapidinho. Gebrselassie. É esse aí mesmo. Foram exatamente nesses últimos quilômetros. Os outros não conseguiram sustentar o split, né? E aqui, ó, Eles correm 40 quilômetros a 2,55 e não conseguem fazer os últimos dois a 2,50, é que ridículo absurdo, isso. né? Ridículo, absurdo, cara, absurdo. Só Não para ter dá. uma ideia, a primeira meia maratona, né, os primeiros 21 quilômetros, o Kipsang fez em 1 hora, 1 minuto, 32 segundos. E a segunda parte, né, os últimos 21 quilômetros, ele fez em 1 hora, 1 minuto, 51 segundos. Ele teve uma diferença de 20 segundos aí da primeira parte para a segunda, fazendo um split positivo. Uma coisa inaceitável, cara. Inaceitável. Se eu fosse o Mas treinador dele, eu ia criticar enormemente, cara. Como é que ele me não, faz mas isso? 20 segundos pode. 20 segundos nem é constante quase. Garanto que ele relaxou na chegada, cara. Relaxou. Ele viu aquele cara cruzando na frente dele, Isso que né? eu ia Vale falar. a pena comentar que ele. Pi, pi! Pô, aquela eu vou deixar pra ti Um comentar. espírito de Foi tu que porco. me deu a notícia até. Eu nem tinha visto aquilo. Depois foi tu que me mostrou. Então, na chegada da maratona lá, ele estava vindo para bater o recorde, e daí quando ele estava chegando para completar a linha, completar pela faixa, saiu um retardado logo do lado da chegada para cruzar junto com ele para divulgar um site lá de acompanhantes, acho, né? Sei lá do que era.
de acompanhantes, de Isso. meninas. E daí passou ele e o Kipsang junto. O Kipsang nem entendeu muito direito. Se vocês quiserem, procurem lá no YouTube que tem. A gente não vai divulgar porque a gente não quer deixar o cara mais famoso ainda. Mas mais famoso que já tá, é impossível. Só É, que vamos falar aqui também as consequências, né, cara? Tipo, o cara vai ser processado, ele foi preso na hora é. lá, nossa, vai ser processado. Eu confio bastante na justiça alemã, muito mais que na justiça brasileira, então eu imagino que não vai ficar por apenas uma cesta básica a estupidez que fez um babaca daquele, né, cara? Tipo, Sim, pô, pô, porque é o recorde mundial, o maior momento ali, daí vai chegar, chega o Kipsang e o cara cruza, passa na faixa antes dele. exatamente, cara. A gente tem tido essas coisas, né, cara? Teve as bombas em Boston, tem um babaca que cruza na frente de um recorde mundial. Fazer o quê, né, É, cara? O esporte cresce e não adianta. Não tem idiota no sempre tem mundo alguém, inteiro, né? né? Não, tem Tem, idiota no mundo inteiro. tem Idiota, bastante. idiota não é uma exclusividade brasileira, não tem. Tem no mundo todo tem um idiota, cara. Sabe? Tipo, e esse foi um dos caras. É. Mas foi bonito se ver, né, cara? E ali até a gente acompanhou, a gente conversou algumas vezes pela internet até sobre o blog lá do Sérgio Xavier, que participou da corrida também. Tem algumas outras pessoas que a gente viu alguns depoimentos sobre a prova lá de Berlim e, pô, é também daquelas coisas que fica ali na listinha de desejos, né? Não tem como Sim, não fazer fazer. pelo menos uma vez na vida. É. Nem que seja para quebrar durante a prova. Com certeza, né? Mas também a gente não precisa fazer buscando recorde pessoal sempre, né? Aliás, inclusive, parece que em Buenos Aires tu vai só para aproveitar, né? Se eu quebrar, sim. Não, aí, ó, pessoal que está nos assistindo agora, nós vamos fazer uma votação ao vivo aqui, tá? Quem quer que o Enio bata o recorde pessoal na maratona de Buenos Aires e quem não quer que o Enio bata e aproveite a viagem, olhe o percurso, tire fotos para mostrar para vocês. Não que eu esteja sendo aqui tendencioso no meu argumento, mas Não, imagina. eu acho que vocês vão decidir. O que vocês querem? Que o Enio vá lá, corra e não mostre nada? Ou que o Enio vá lá, corra e mostre assim o percurso, as imagens do percurso que ele vai desfrutar, né, cara? Eu não As duas sei. coisas não são Deixar o excludentes. pessoal que escuta e que assiste agora aqui o Por Falar em Corrida para nos decidir aí para nós o que o Enio vai fazer lá. Tu concorda em aceitar o que o pessoal decidir, né? Olha, depende, quem está vendo agora vai votar. Quem vai ouvir, quando ouvir, eu já vou estar lá em Buenos Aires, que só vai sair na sexta que vem. Não, então a gente acabou dessa deixa até o dia que tu decolar daqui. Quem tiver votado, se Ah, tiver 3 votos, tu vai seguir os 3 votos que já foram. Eu já dei o meu. O meu já tá lá dado o voto, já sei o o que eu teu eu já quero. sei faz tempo. Vai lá correr, aí se mata pra passar lá, faltando 2 segundos pra estourar as 4 horas, não viu nada no meio do caminho, né, cara? Foi Não, até mas vai lá, que eu foi vejo. Eu até vejo lá o pra correr como asfalto. se tivesse sido aqui, nada contra, mas ali na Rússia, aqui, ali Antônio Carlos, entendeu? Tipo, Ah, o nada asfalto é o contra Antônio mesmo. Carlos. Mas se é pra correr no asfalto, cara, pega, ó, quando tu voltar, nós combinamos, eu fico ali na beira-mar de São José com o cronômetro e marco pra ti os 42 quilômetros, pra ver se tu bate teu recorde. Não, mas tem que ser com uma estrutura, né? Não, mas nós montamos umas barracas ali, nós arrumamos Tem que patrocínio, ter chip. Tem que ter chip de hidratação. não tem problema. Nós conseguimos chip, cara. Nós te chipamos, botou aquele chip de GPS de cachorro que bota aqui no subcutâneo Pode e nós ser. vamos te mandar, vai agora. Mas tá aí, tá lançada então a campanha. Enio, curta o visual ou Enio, corra mais rápido. Vai ser hashtag Enio, curta o visual, hashtag Enio, corra mais Cara, rápido. dá pra fazer os dois. Não, não Só dá, que a Enio. foto fica tremida. Pois é, nós queremos umas fotos bonitinhas, cara. Eu vou tentar, eu vou tentar. Vai tentar bater o teu recorde, tio. Pô, mentiroso. Bom, Tá, cara, tem mais coisa pra falar ou já acabou as bobagens de hoje? não, já tá bom, porque já deu o quê? 1 hora e 4? Já deu 1 hora e 3, tá bom? Tu vai ter bastante trabalho pra editar isso. A edição desse programa tá cada vez mais decadente. Não, ela tá É, boa, só que tá sem tempo. por aí mais ou menos. E como a gente tem prova de atletismo amanhã, cara, então, né, tipo, eu acho que cabe estudar um pouco agora. Isso, só vamos fazer os encerramentos tradicionais aqui. Claro, vamos lá, vou deixar contigo. São... Ai. Quem viu aqui o super cartaz da Corrida pela Paz, que vai ter agora, nesse próximo domingo, dia 6 de outubro, estarei lá. E no cartazinho da prova, se o pessoal notar, cadê?
Aparece aqui, eu e você? Aparece ali uma dupla. Isso, então. E na Corrida pela Paz a gente tem uma camiseta personalizada do Por Falar em Corrida. Olha só que coisa linda, hein, cara? 10 exemplares. São raros os que vão tê-la. Vou ficar pra história. Isso aí daqui uns anos vale muito. Sim, isso aqui eu já estou usando para correr na beira-mar. E daí, Então, fora isso, a gente repassa aí os meios de contato. Por Falar em Corrida no Facebook, Twitter, Instagram, site e iTunes. O que mais que tem? A gente tem o seu blog corrervicia.com, né? exatamente, www.corrervicia.com. Tem o @corrervicia que é no Twitter, tem o @guipreto no Instagram e @Guilherme Preto no Twitter. Tem no Facebook tem o Correr Vicia também, facebook.com/corrervicia. A minha equipe assessoria esportiva que faz o meu treinamento é a Time, então www.equipetime.com.br. Eu quero agradecer também aqui, cara, que eles botaram até na página lá, falando da minha primeira maratona e tudo, a SpiderTech, que é fabricante de bandagem elásticas funcionais, né, que fazem a kinesiologia, me ajudaram bastante para aguentar as dores no joelho aqui também, eu quero agradecer eles, eles compartilharam lá, botaram a minha fotinha lá no perfil deles no Facebook, tudo, falando, me dando os parabéns, então eu quero agradecer eles também por todo esse apoio que eles me deram aí no percurso até a maratona. E também o meu fisioterapeuta, tá? Eu tô virando Faustão aqui, tô virando o Maguila. Mas meu fisioterapeuta também, que, bom, que me ajudou também bastante, fazendo todo o meu acompanhamento aí nos 3 meses, me aguentando lá com as dores no joelho também, aplicando a bandagem elástica, aplicando o SpiderTech para mim, o Luiz Eduardo Monteiro, que já nos deu uma entrevista aqui falando sobre fisioterapia esportiva, e tem a Clínica Nura, ali no Jardim Atlântico, aqui em Florianópolis. Quem tiver interesse, bota lá a Clínica Nura, acho que está no Facebook, tem uma página. Acesse lá e conheça mais. O Eduardo Ranada também está se tratando lá com o Luiz Eduardo Monteiro, lá também. Ah, é verdade. Agora vamos falar um pouquinho dos estrupiços radiativos aí, né? Eu tenho tão poucos meios sociais que eu fico até com vergonha de falar. Eu tenho poucos também. O radioativos.blogspot.com. Talvez eu atualize antes da viagem a Buenos Aires, talvez não, a preguiça me impede. Tem o Twitter, @EALG, comentando mais sobre futebol ultimamente, mais corridas também. A gente ia gravar ontem o programa, só que daí optamos por ver o jogo do Grêmio. Exato. E daí vimos que o Pará não fez o gol que o Pelé fez. Só ele e o Pelé não fizeram aquele gol agora. Ele está num patamar bem elevado. É isso aí. Então eu acho que o programa era esse, né, cara? Tipo, hoje a gente fez um programa mais direto ao assunto, né? Eu acho que talvez a gente repita isso mais algumas vezes para facilitar a edição. Claro, e também a gente coloca lá no Logos e na página do podcast para o pessoal, de repente, interagir, porque tem 9 espectadores que não devem ter nada melhor para fazer nessa quinta-feira às 9 horas da noite, que estão vendo a gente falar besteira. Melhor do que o William Bonner e a Patrícia Poeta, né, cara? É muito melhor. Muito. Agradecer a todo mundo por ter nos assistido, por ter nos escutado. Voltaremos em breve, não sabemos data. Não sabemos data. O que eu vou falar é que a gente tem que vai colocar música no final. O pessoal que está vendo não vai ouvir, mas quem estiver ouvindo vai ouvir. Sabe qual vai ser a música? Acabamos de escolher agora a música. Eu tinha pensado em uma, fala aí. Tá, eu vou pensar outra e já vai ser essa daí, não vai ter jeito. Mas porque eu vou contar uma história. Na verdade, a gente tinha combinado que na chegada eu ia fazer... essa daí. Era isso que eu tava pensando. Viu? Transmimento de pensação, cara. Na verdade, a gente tinha combinado de eu chegar e ainda fazer uma dancinha na maratona. Olha uma das pretensões da pessoa. Para o podcast ter 2 maratonistas que cruzaram dançando a linha de chegada. Mas isso não foi possível, porque o meu estado na hora da chegada, eu só queria terminar a prova. Então, não teve a dancinha, mas a dancinha seria, né, vou falar aqui e prometo fazer numa outra corrida quando eu tiver melhor, né? Só vale em maratona, não é? Então tá, numa próxima maratona.
É o Get Lucky, né, cara? Que o Djokovic dançou numa final de jogo lá. Tem no YouTube, quem tiver curiosidade, bota lá Djokovic Get Lucky, vai aparecer ele dançando lá no US Open. E a musiquinha do Daft Punk, né? Daft Punk, é isso, né? Isso. A musiquinha é Get bem Lucky. legal, aliás. É legal, é bem legal mesmo, cara. Eu acho ela massa. Aquela musiquinha popzinha, assim, das poucas que eu Aham. gosto. Mas essa é legal. Daft Punk é uma Pra banda dançar, né? meio esquisita, ela era dos anos 80, se eu não me engano. Eu não sei muito bem a história, mas é esse cara que não mostra a cara, né? E aí tem lá a bandinha, aparecem dois robôs lá. E aí esse Get Lucky é o Daft Punk e o Pharrell Williams, se eu não me engano. Que canta Aham. junto com eles a musiquinha. Isso mesmo. Então, Get Lucky será a música de encerramento do nosso Por Falar em Corrida número 44. Isso. Voltamos na semana que vem ou em alguma próxima semana que vai ser a semana que vem. Exatamente. Para quem está nos assistindo, tem gente assistindo mesmo aí, cara? Agora tem dois. Tem O dois pessoal aí? desligou já. O pessoal viu que a gente ia embora, já deu tchau. Então, para essas duas pessoas que estão assistindo, que deve ser eu e tu, será que não conta a gente, nós dois? Não, a gente não conta. Então tá. Um abraço, valeu, tá? Ficamos por aqui, né? Voltaremos. E voltaremos na próxima. Falou! Até mais, pessoal.